Olha como eu cheguei ao século 21, né? Alguns duvidaram. É muito bom estar aqui com vocês hoje de manhã. Vendo o Lucas aqui na frente, isso me fez lembrar de, se não me engano, uns 9 anos atrás. O Lucas, onde está o Lucas? Você tinha quantos anos na época? 9 anos atrás? 10 anos, ok. 9, 10 anos. E eu me lembro que nós trouxemos esses casais que agora trabalham com vocês de São Paulo, não é? Para a igreja aqui conhecer esses casais e para esses casais conhecer Brasília. E eu me lembro na época que o Lucas veio criança, 9, 10 anos de idade, e ele disse: olha, eu tenho a minha mesada e eu quero contribuir para que esses casais venham trabalhar aqui. E quando eu olho em tudo que Deus tem feito no meio desse povo aqui, nesses 9 anos, eu só posso ficar grato. Eu só posso dizer glória a Deus por tudo que tem sido feito. É muito bom estar com vocês aqui em Brasília. Vocês moram no meu coração. Uma vez eu vi um pregador dizer que esse momento de louvor, de adoração aos domingos, é o momento de maior sanidade da nossa semana. E ele quis dizer com isso que nós vivemos no mundo, nós vivemos no meio que não aceita a nossa visão do mundo, não concorda com nossa visão do mundo, da realidade. E agradeço muito ao Otávio por ter lido aquela passagem que descreve a adoração eterna que está acontecendo nesse momento no céu. E se nós tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós poderíamos ouvir nesse momento esse louvor que está sendo dado a Jesus Cristo e a Deus, não é? E é uma cena emocionante, é uma cena cativante, é uma cena motivadora, porque nós acreditamos, nossa visão do mundo, nossa visão da realidade, é o que ele também leu em Filipenses, livro de Filipenses, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês acreditam nisso, irmãos? Amém. É por isso que estamos aqui hoje, não é? É por isso que nós somos forasteiros nesse mundo. É por isso que nós somos estrangeiros nesse mundo. Mesmo sendo brasileiro, mesmo morando aqui no Brasil, você, como discípulo de Cristo, é um estrangeiro aqui. Todos nós somos, porque esse não é nosso lar. E acreditamos que há um outro lar, ao qual todos nós vemos. E é por isso que nós acreditamos na necessidade do evangelismo. E isso coloca a minha mensagem de hoje no seu contexto correto, não é? Porque nós estamos falando da nossa tentativa como pessoas que conhecem a verdade, que conhecemos a realidade, que sabemos que há uma outra realidade a vir, do nosso privilégio, vou dizer nosso privilégio de contar essas boas novas para as pessoas ao nosso redor. Esse é nosso privilégio como discípulos de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje de manhã. A verdade é que gostamos de contar boas notícias. E de fato é difícil nos conter quando temos algo bom para contar. Recentemente tive essa experiência. Alguns meses atrás, nossa nora Whitney ficou grávida. Ela e nosso filho Benjamin nos contaram uma boa nova logo no início da gravidez. Mas junto com a notícia veio uma proibição. Ao meu ver, como avô corujo, por excesso de cautela, eles nos disseram que não podíamos contar a notícia para ninguém até a Whitney completasse 3 meses de gravidez. Portanto, durante as próximas 6 semanas seguintes, eu tive que morder a língua cada vez que o assunto de netos surgia.
Mas que coisa mais chata ter uma boa notícia para contar e não poder contá-la. Sabe que nós sabemos por experiência que palavras são poderosas. Por exemplo, não me lembro de muito que foi falado durante os anos da minha criação, mas há um momento especial quando o que foi falado ficou comigo como se fosse ontem. Eu tinha 12 anos de idade. Na escola, juntamente com outro amigo, havíamos caçoado de um colega de sala de aula, e havíamos usado uma linguagem chula no insulto. A professora ficou sabendo e nos levou ao diretor da escola. E ele nos deu uma escolha difícil. Ou ele ia nos dar umas palmadas na hora, ou poderíamos contar o que havíamos feito aos nossos pais. Eu, sendo o covarde que sou, optei por contar a desgraça para meus pais e assim evitar as palmadas. Só que ao chegar em casa naquela tarde, eu havia permitido crescer no meu coração uma tremenda carga de medo, culpa e remorso, ao ponto que quando tentei contar para minha mãe o que havia acontecido, comecei a chorar e quase não consegui terminar. Foi aí que ouvi palavras que não esqueço até hoje. Ao invés de receber uma bronca e umas palmadas da minha mãe, reações plenamente justificáveis perante os fatos, minha mãe me surpreendeu. Ela me chamou ao sofá, me fez deitar a cabeça no seu colo e me disse: filho, eu te perdoo. Mas que palavras mais doces e confortantes. Com apenas 4 pequenas palavras, a minha mãe tirou de mim o peso do medo, da culpa e do remorso. Com 4 pequenas palavras, ela conseguiu comunicar para mim o amor que ela tinha por mim. Com apenas 4 palavras, ela me deu a consolação e a recriação de espírito que somente a misericórdia imerecida consegue gerar no coração humano. Pude dizer junto com o rei Davi: como é feliz um homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Percebo que hoje na igreja existe uma diferença de opinião sobre a melhor forma de contar as boas novas. Por um lado, há irmãos que dão primazia à proclamação verbal. Para esses irmãos, a missão mais básica da igreja e de todo discípulo é falar das boas novas de Cristo. Portanto, entre esses irmãos há uma ênfase muito forte na pregação, no ensino e na proclamação do Evangelho. Há outro grupo de irmãos que, em cumprimento à mesma missão da igreja, preferem seguir o conselho de São Francisco de Assis, quando ele disse: pregue o Evangelho em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Ou seja, a melhor forma de pregar as boas novas de Cristo é através das nossas ações amorosas, que imitam e demonstram de uma forma prática o amor de Deus. Como resultado dessa diversidade de opiniões, temos discussões e até divisões na igreja. Os que dão primazia à proclamação tendem a julgar os que dão uma ênfase maior às ações, como sendo frouxos nas suas convicções, faltosos no seu conhecimento das Escrituras e, quem sabe, envergonhados de testemunhar a favor de Cristo perante um mundo descrente. Já os que dão mais ênfase à imitação das ações de Cristo para proclamar o amor de Deus, tendem a desprezar os do outro lado. Dizem que são cristãos domingueiros, que têm apenas uma fachada da fé, mas sem uma construção sólida por trás das aparências. Dizem que são hipócritas, que falam bem, mas cujas palavras são ocas
porque são apenas palavras, sem ação por trás. Creio que se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele ficaria triste com a divisão e mistificado com a causa da disputa. Creio que Paulo ficaria abismado com a separação da proclamação verbal das ações amorosas feitas no nome de Cristo. Ele diria: precisamos fazer ambas, irmãos. A proclamação da palavra anda de mãos dadas com as boas obras de Cristo. O amor de Deus gera no coração do discípulo de Cristo tanto o desejo de falar do amor de Deus, quanto o desejo de servir no nome de Deus. Foi essa proclamação bidimensional que observamos na vida do próprio Cristo. Em Marcos 1,38, Jesus disse aos seus discípulos: devemos prosseguir para outros lugares aqui por perto e perguntar-lhes também e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Ao mesmo tempo, em Mateus 11, quando os discípulos de João Batista vieram e perguntaram a Jesus se ele era o Messias que eles esperavam, Jesus ofereceu como prova da sua verdadeira identidade as obras que ele fazia no nome de Deus, dizendo: voltem a João e contem-lhe dos milagres que vocês me viram fazer. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são sarados, os surdos ouvem, os mortos são levantados para a vida e as boas novas são pregadas aos pobres. Ou seja, as minhas ações proclamam quem eu sou tão claramente quanto as minhas palavras. Vemos as mesmas duas ênfases no ministério de Paulo. Em Gálatas 2, Paulo conta a história da sua conversão e como ele chegou a definir os parâmetros do seu ministério como apóstolo. Ele deixa claro que a proclamação e o ensino do Evangelho faziam parte integral do seu ministério. Ele frisa que o conteúdo da sua mensagem veio diretamente de Jesus e não de qualquer homem. Mas no versículo 10 do capítulo 2, ele faz questão de escrever que a única sugestão que ele recebeu dos líderes da igreja em Jerusalém foi o seguinte: escreveu o seguinte: a única coisa sugerida por eles foi que deveríamos nos lembrar de ajudar os pobres, o que tenho feito até agora. Aparentemente, os líderes da igreja em Jerusalém sabiam da tendência que existe de querer falar do amor de Deus sem demonstrar de formas práticas o amor de Deus. Na maioria das igrejas de Cristo no Brasil, é ponto pacífico a ideia de que a proclamação e o ensino da palavra de Deus fazem parte da missão de Deus. Mas vejo que nem sempre entendemos que o evangelismo eficaz exige tanto a proclamação quanto a ação. Afirmar que um é mais importante que o outro é tão tolo quanto afirmar que a asa direita de um avião é mais importante e mais vital do que a asa esquerda. Sabemos que sem ambas as asas, o avião não consegue voar. Da mesma forma, sem ambas as asas da proclamação e das boas obras, o Evangelho de Deus não consegue levantar voo. Com apenas a proclamação, corremos o perigo de sermos vistos como hipócritas, tendo a aparência de piedade, porém não acreditando realmente em nada do que proclamamos. Pelo outro lado, tendo as boas obras, sem a proclamação, corremos o perigo de ter mal interpretado a motivação e os propósitos por trás das nossas boas obras. E pior ainda, deixamos de testemunhar do amor e da graça de Deus e negamos a Deus o crédito e o louvor que Ele tanto merece. Portanto, irmãs, como discípulos de Cristo, filhos de Deus, cidadãos do reino, sacerdotes do Deus vivo,
temos motivos de sobra para abrirmos as nossas bocas e proclamar as boas novas da graça de Deus a todos quanto queiram ouvir. Temos boas novas para contar e queimam dentro dos nossos corações, querendo ser expressos e compartilhados. Vamos nos lembrar do poder das palavras. Com palavras Deus criou o mundo e tudo que nós vemos. Com palavras nós confessamos o nome de Cristo e somos salvos. Um dos nomes de Jesus Cristo é a Palavra. Vamos abrir as nossas bocas e proclamar em alto e bom som as verdades que conhecemos e experimentamos sobre a graça de Deus. É a mensagem mais preciosa que existe. Ao mesmo tempo, quem tem olhos vê claramente que as pessoas ao nosso redor são que nem Jesus as descreveu, como ovelhas sem pastor. Nós conhecemos o bom pastor e os cuidados amorosos e eficazes que Ele quer estender a todos. Não podemos ficar de braços cruzados perante as necessidades e o desespero das multidões ao nosso redor. Palavras sozinhas não são suficientes. Há pessoas necessitadas por qualquer lado aonde nos viramos. Oportunidades para servir, amar e ajudar no nome de Cristo não nos faltam. Não tem cabimento ficar com os nossos braços cruzados, as nossas mãos inativas e os nossos pés parados, quando há tanto sofrimento e tantos necessitados acampados à nossa porta. Mãos à obra, irmãos. Sabe que admiro o apóstolo Paulo? Duas das suas qualidades que mais admiro são o foco nítido e constante da sua vida e o zelo com que ele perseguia esse foco. Na sua primeira carta à igreja em Corinto, Paulo escreveu: numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 26. Mas como Paulo conseguia focar sua vida com tanta nitidez? E de onde veio esse zelo consumador que o impelia? Graças a Deus, ele mesmo explica a fonte do seu zelo e motivação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde ele escreveu: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nessa autorrevelação de Paulo, vemos o porquê da sua motivação como discípulo de Cristo, focado na missão que Cristo lhe deu. Simplesmente, Paulo era constrangido pelo amor de Cristo por ele. Que nem aconteceu na vida de Paulo, o amor de Cristo me constrange, me impele, me motiva, me impulsiona, quando percebo, quando penetra ao fundo do meu coração, a verdade de que eu sou um pecador irremediável e desesperado,
que fui imerecidamente agraciado e transformado pelo amor de Cristo. Jesus começou as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E logo em seguida ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas por que Jesus fala de pobreza de espírito e de choro? Porque são as condições básicas do coração humano para uma apreciação verdadeira e profunda do amor de Deus em Cristo por nós. Quem é pobre de espírito já largou a ilusão enganosa e danosa da sua capacidade de dirigir bem sua própria vida. O pobre de espírito examinou sua vida e deu a si mesmo nota 0 no quesito capacidade de manejar minha vida. O pobre de espírito largou o volante, abriu mão do controle remoto e entregou a agenda da sua vida a Deus, porque está profundamente convencido do fato que enquanto ele mantinha controle, só fazia bagunça e fracassava. E por que Jesus disse que os que choram são abençoados? Porque o choro, a lamentação, a tristeza profunda são as consequências naturais e inevitáveis do reconhecimento honesto do fracasso que sou e da inconsequência e, pior ainda, da tragédia desesperadora da minha vida sem Deus. Tiago, o irmão de Jesus, expressou bem a necessidade da preexistência do arrependimento e do choro antes do pleno aproveitamento do perdão, do amor e da presença de Deus nas nossas vidas. Ele escreveu em Tiago capítulo 4, versículos 8 a 10: lavem as mãos, pecadores, e vocês hipócritas, purifiquem os seus corações. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição em vez de alegria. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Irmãos, hoje o amor de Cristo nos constrange? Sim, Ele constrange, contanto que tenhamos primeiro reconhecido nosso estado totalmente despreparado e imerecedor desse amor. Não fiz nada para merecer o amor de Cristo, nem pude fazer. Puramente por amor, bondade e misericórdia, Deus decidiu sacrificar a vida do seu Filho inocente, para que eu, ainda um rebelde, fracassado e arrogante, pudesse ser perdoado, ter um novo começo e encarar o futuro com esperança em vez de desespero. Quando vejo o meu estado verdadeiro antes e depois do amor de Cristo ter entrado na minha vida, fico sim constrangido. Naturalmente cresce no meu coração uma gratidão tremenda que serve de combustível para a minha corrida de vida. Voltando à passagem em 2 Coríntios, lemos o seguinte: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus, quando abriu mão da sua vida para que nós pudéssemos ter vida, fez esse sacrifício com a esperança de que nós imitássemos seu gesto amoroso e abríssemos mão das nossas vidas para nos entregar à missão que Ele nos dá. Resumindo, o zelo pela missão e o foco que Paulo mantinha no alvo, a corrida disciplinada que ele fazia para ganhar o prêmio,
Era tudo resultado do reconhecimento que teve do fracasso total que ele havia feito da sua vida. Lembrem-se que quando ele foi confrontado por Jesus no caminho para Damasco, ele ficou cego e passou 3 dias tão triste que não quis comer nem beber nada. Não é difícil imaginar a alegria e a gratidão que Paulo sentiu quando Ananias, mensageiro de Cristo na sua vida, veio e disse: "O Senhor Jesus me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recuperar a sua vista." E qual foi a reação de Paulo a essa graça imerecida? Ele foi batizado, comeu, ficou forte e logo foi à sinagoga para começar a corrida em cumprimento da missão que havia recebido. A missão de anunciar as boas novas da graça de Deus, manifesto através de Jesus Cristo. Mas qual é a aplicação de tudo isso nas nossas vidas? Será que você já percebeu a pobreza de espírito que caracteriza sua vida? Ou será que você ainda alimenta a ilusão de competência e de autossuficiência na condução da sua vida? E reconhecendo a pobreza da sua vida, será que já se entregou ao choro amargo que é resultado desse reconhecimento? Até você cair na realidade do seu fracasso e desespero, até você abrir mão do volante, Cristo não pode dirigir sua vida. Termino contando minha própria história. Nasci num lar cristão. Meus pais me ensinaram a fé. Mas apesar de ter sido batizado aos 11 anos de idade, eu cresci sendo uma pessoa orgulhosa, egoísta e altamente autossuficiente. Meu lema era: com tempo suficiente e esforço suficiente, posso tudo. Aos 28 anos me mudei para Rio de Janeiro e ajudei a implantar uma nova congregação naquela cidade. Depois de 4 anos de esforço árduo, nada ia bem. A igreja crescia pouco e os poucos membros que tínhamos brigavam uns com os outros e me criticavam severamente. Os meus colegas de trabalho mais chegados iam saindo do país e me deixando sozinho na obra. Os desafios e os problemas da empreitada mais importante da minha vida não se curvavam aos meus melhores esforços. E eu reconhecia que não importasse quanto tempo que eu tivesse para consertá-los, eu não ia resolver a situação. Pela primeira vez na minha vida, me defrontei com minha própria impotência e incapacidade. Passei uma noite inteira com Deus no prédio da nossa igreja. Eu chorava, lia as Escrituras e rogava a Deus que Ele me ajudasse. E Ele veio para me socorrer. Reconheci que a solução não era mais esforço da minha parte. Descobri que Ele me amava do jeito que eu era, tendo sucesso ou não. Aceitei o perdão dEle e a graça dEle, e percebi que a graça dEle era o suficiente para mim. Foi naquela noite, aos 32 anos de idade, que Deus mudou meu coração, orgulhoso, cheio de si e autossuficiente, para ser um coração quebrantado, necessitado, humilde e dependente nele. Hoje eu ainda luto de vez em quando com o orgulho e a autossuficiência. Algumas semanas atrás, no retiro espiritual, Deus teve que tocar no meu coração de novo. Mais uma vez chorei perante o Senhor e agradeci por seu amor paciente e por ter me lembrado do pecador necessitado que sou e da graça maravilhosa que Ele me estende sem merecimento nenhum da minha parte. Nesses momentos me lembro das minhas limitações e das minhas necessidades. Mas mais que isto, me lembro do fato que meu Pai me ama tal como eu sou
e que é Ele que vai me dar tudo o que eu preciso para correr a corrida e perseguir a missão que Ele me deu, de anunciar as palavras em ações, de anunciar as boas novas de Deus em palavras e em ações. Hoje estendo para vocês o convite de Cristo, feito em Mateus capítulo 11, versículo 28, aonde Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está cansado de carregar o peso da sua vida fracassada? Está sobrecarregado pelo desafio de encontrar uma missão de vida digna? Quer entrar numa corrida no fim do qual há um prêmio glorioso e garantido? Venham hoje, enquanto cantamos, declarar publicamente sua pobreza de espírito e seu desejo de entregar a agenda da sua vida a Deus. Chore pelas oportunidades desperdiçadas e pelos anos perdidos, mas venham na esperança do perdão e da misericórdia prometidos a todos que se humilham perante o Senhor. E venham a aceitar a missão de vida mais gloriosa e mais nobre que existe, a missão de anunciar a graça de Deus através das suas palavras e através das suas ações. Venham enquanto cantamos e louvamos. É tempo, o Mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação, a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marcha avante, unidos sempre no avançar. Glória, esse canto a multidão, consagrar em todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, em cor e louvores altos avançar. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos, fazer Cristo conhecer a tua mão, estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter.